Olá a todos e todas, tudo bom? No vídeo anterior a gente conversou sobre o que é o veganismo, o que não é o veganismo, e a gente chegou na ideia, né, de que o veganismo é um movimento pela não exploração, pela libertação dos animais. Embora a gente tenha isso em mente, né, como eu comentei, é importante que a gente nunca abandone esse fundamento. Pessoas diferentes elas se interessam pelo veganismo por motivos diferentes. E por isso que eu fiz aquela enquete esses dias, né, perguntando o que te motiva, o que te motivou a se tornar vegano, né? Qual foi o primeiro motivo que fez tu se inclinar, se interessar pelo veganismo, né? É claro que seria ótimo se toda a população mundial desenvolvesse empatia pelos animais e se tornasse vegano de uma hora para outra, né? Isso é uma situação ideal, mas na realidade das coisas, assim, não é isso que acontece, né? Esses processos, eles levam um tempo, é um processo de transformação, né? As pessoas, elas se interessam pelo veganismo por motivos diferentes. E foi por isso que eu escolhi esse título para esse vídeo, né? As 4 portas de entrada para o veganismo, porque são os principais motivos que geralmente as pessoas se interessam pelo veganismo. Então tem esse primeiro motivo, né, que é o fundamento do veganismo, que é contribuir pelo fim da exploração animal. Né? E se a gente pensar, tem diversos tipos de exploração animal que os seres humanos causam, né? E causam sofrimento aos animais. Então tem a exploração da indústria da carne, do leite, dos ovos, esse tipo de indústria. Tem a indústria dos produtos de higiene, cosméticos e produtos de limpeza, que sim, às vezes colocam ingredientes animais na composição dos seus produtos, mas que além disso muitas vezes testam esses produtos em animais. Tem os rodeios, os circos e os zoológicos, né, que confinam e submetem esses animais ao sofrimento. E tem a indústria da moda, que utiliza couro, pele, né, lã. Né? Esse casaco, inclusive, parece lã. E como eu comentei no vídeo anterior, tudo bem a gente usar coisas que parecem couro, parecem lã, desde que eles não sejam feitos de couro e de lã. Né? Esse casaco, por exemplo, é feito de algodão e acrílico. E, enfim, tem diversos tipos de sofrimento que os animais sofrem por causa dos seres humanos. Né? Esse é o motivo principal e o primeiro motivo que eu gostaria de citar nesse vídeo. Mas o veganismo também tem outras portas de entrada. Então, algumas pessoas se interessam pelo veganismo por causa da saúde, né? Para cuidar mais da sua saúde. E se a gente pensar que uma dieta vegana não implica necessariamente numa dieta saudável, uma dieta saudável implica necessariamente numa dieta vegana. Né? Então, tem por aí diversos nutricionistas, pesquisadores, tem documentários falando sobre isso que falam como uma alimentação com consumo de produtos animais aumenta o risco de doenças cardiovasculares, inflamações, certos tipos de câncer, até diabetes, né? Enfim, várias complicações de saúde. Essa ideia de entrar pelo veganismo através de uma dieta saudável, né, por causa da saúde, confronta um pouco o que a gente conversou no vídeo anterior sobre o veganismo não é uma dieta, mas se a gente pensar que essas pessoas que se interessam primeiro por uma dieta saudável, uma dieta vegana saudável, elas podem aos poucos entrar em contato cada vez mais com o veganismo e acabar por eliminar todo o consumo que explora animais, então isso é uma porta de entrada. Tem também o motivo de distribuição de alimentos para todas as pessoas, né, de acabar com a fome no mundo. E sim, a gente precisa lembrar que a fome no mundo ela tem outros fatores para ocorrer, como interesses econômicos e políticos, por exemplo. Mas se a gente lembrar que no Brasil, né, o número de bois para consumo humano é maior do que o próprio número de pessoas, e que esses bois, né, para serem criados, eles precisam de um espaço e que além disso eles precisam se alimentar e que o alimento deles precisa de um espaço para ser cultivado, se a gente não consumisse nada, né, se ninguém consumisse nada de carne e derivados, todo esse espaço, se fosse destinado a produzir vegetais, não produziria mais vegetais para mais pessoas?
né? Tem pesquisas que dizem que no espaço destinado para a criação de gado que produz 1 kg de carne, se fosse destinado ao cultivo de vegetais, produziria 20 kg de alimento. Então a gente produziria muito mais alimentos e alimentaria muito mais pessoas. Tem também o motivo ambiental, que bastante gente se interessa pelo veganismo por causa disso. Se a gente pensar de novo na realidade brasileira, a criação de gado está muito vinculada ao desmatamento da Amazônia. Então a gente destrói a maior floresta do mundo para criar boi para consumo humano, né? E no âmbito global, a criação de gado, a pecuária, ela é um dos maiores fatores para o aumento do efeito estufa, né? Mais do que os automóveis. Além disso, a pecuária consome 1/3 de toda a água consumida no mundo. Né? E para não ficar só na pecuária, a gente pode considerar a pesca. Né? As redes de pesca, elas são um dos maiores poluentes plásticos dos oceanos. Então, esses 4 aspectos que a gente comentou, né? A libertação animal, a saúde, a melhor distribuição de alimentos para as pessoas e a questão ambiental, elas podem ser consideradas as 4 portas de entrada para o veganismo. Pode ter outras, inclusive. E é claro que a gente precisa manter em mente que o veganismo é um movimento pela libertação animal. Mas se esses diferentes motivos fazem com que as pessoas conheçam mais o veganismo, se interessem mais, né, e assim diminuam o consumo até a eliminação do consumo que explora animais, então essas são portas de entrada válidas. Inclusive a gente pode pensar nelas não só como portas de entrada, né, depois que a pessoa já entra no veganismo, mas como abordagens, né? Então, se a gente tem contato com alguém que se interessa muito pela questão ambiental, a gente pode apresentar o veganismo com esse enfoque. Além disso, essas coisas, esses 4 aspectos não são tão separados assim como uma lista faz parecer, né? A gente precisa lembrar que a nossa saúde, ela está vinculada à saúde do meio ambiente, né? À saúde do solo, e esse meio ambiente é o nosso habitat e também é o habitat de diversos animais, de todos os animais, na verdade, né? A gente precisa pensar também que o sofrimento animal não é aceitável, mas o sofrimento humano também não é. Então a gente luta pela libertação animal, mas também pela libertação humana. Então esses 4 aspectos e 4 portas de entradas, também eles são os 4 benefícios do veganismo. Na minha opinião, existe uma vantagem em entrar no veganismo direto pelo fundamento, né? Motivado direto pelo fundamento que é a libertação animal. Além de ser mais direto, e além de deixar de explorar os animais, ao eliminar o consumo que explora os animais, né? Enfim, tanto na alimentação quanto no uso de roupa e outros tipos de produtos, a gente elimina boa parte dos produtos que agridem o meio ambiente, que roubam terras que podiam estar produzindo alimentos para diversas pessoas, e a gente assim pode adotar uma dieta que pode ser mais saudável, né, pra gente. E eu acho o veganismo muito bonito por causa disso, né, porque através dele a gente desenvolve e adota ações e atitudes que permitem com que a gente conviva em mais harmonia com os animais, né, com os outros animais, porque a gente também é um tipo de animal, com o meio ambiente, com as outras pessoas e com a nossa própria saúde. Bem, é importante lembrar que esses vídeos, esse e os outros vídeos, eles não são e eles não pretendem ser conclusivos a respeito do veganismo e dos assuntos que os vídeos abordam, né? Eles são um convite à discussão, porque assim, discutindo, trocando ideias, concordando e discordando de pontos, a gente pode evoluir juntos e fazer com que o veganismo cresça e se expanda cada vez mais, tá bom? Até logo!